No Revit, existem níveis de personalização gráfica. Neste vídeo, vamos dividir em três níveis: nível de projeto ou global, nível de vista e nível de personalização gráfica por objeto ou seleção. Então, no primeiro caso, na guia gerenciar, vamos encontrar as opções de estilos de objeto. Os estilos de objeto fazem a personalização gráfica aplicada a todo o projeto. Então, gerenciar estilos de objeto. Por exemplo, eu vou pegar paredes e vou solicitar que as paredes tenham a cor da linha em magenta. Dessa forma, todo o projeto ficará com as cores de parede, a cor externa da parede, com a linha magenta. Ainda em estilo de objeto, nós podemos também configurar, por exemplo, parede, e nós temos ainda a cor, o tipo de traço que vai ser utilizado, a espessura de impressão, então peso 1 para o que tiver em vista e peso 4 para aqueles objetos que estiverem em corte. Então, este ajuste é aplicável de forma global a todo o projeto. Então, isso refere-se a estilo de objeto. Dessa forma, se acessarmos o quarto pavimento, por exemplo, ou acessarmos um corte, essa informação terá sido personalizada em todas as vistas, inclusive na vista 3D. O próximo nível de personalização refere-se à vista. Então, por exemplo, nesta vista, vou teclar VG e vai abrir o quadro de visibilidade gráfica. Então, teclando a letra V mais a letra G, ou na guia vista, escolhendo o comando visibilidade gráfica. Aqui, as personalizações feitas são aplicáveis apenas e somente à vista atual. Então, como exemplo, eu vou colocar as linhas em corte da parede com uma cor azul. Ok. E vou escolher que o padrão de preenchimento das paredes em corte, em planta, serão sólido com um preenchimento azul claro. Esta modificação é aplicável apenas a essa vista. Então, a linha está azul e o preenchimento, a linha externa, e o preenchimento está com a cor azul. Ainda no VG, ou na visibilidade gráfica, nós podemos selecionar paredes e, no estilo de linha de corte, editar e escolher como as camadas serão exibidas, assim com a sua espessura e a cor. Então, eu vou colocar a camada de estrutura, por exemplo, com uma cor preta, tá? Ou uma cor para destacar bem, deixar bem o contraste bem marcante, eu vou colocar uma cor em vermelho, para fins de ilustração. Então, agora nós temos que as camadas de estrutura, quando houver configuração da camada de estrutura, elas vão ficar em vermelho, tá? Aí o que está em vista está ficando em cinza. Então, VG, eu vou remover essa configuração para deixar apenas as configurações comuns de edição dessas cores. Então, este ajuste é o ajuste aplicável apenas à vista que está ativa. Na vista que não está ativa, não foi aplicado. Então, somente para aquela vista que foi selecionada.
Então, quando falamos de gerenciar estilos de objeto, estamos aplicando a configuração global, ou seja, a todo o projeto. Quando falamos em vista, visibilidade gráfica, estamos falando apenas da vista atual. E quando selecionamos um item, como esse aqui, então estou fazendo a seleção de alguns itens, e com o botão direito do mouse, vou escolher sobrepor gráficos na vista por elemento. Este nível de personalização gráfica será aplicado apenas ao objeto selecionado. Então, em corte, porque a parede está em corte, em planta baixa, vou escolher um preenchimento sólido, com a cor em vermelho, supomos que é uma parede de proteção contra fogo, do PCI, e a linha de corte vai ser representada com a cor preta. Ok, aplicamos parede em vermelho com a linha preta. Ok, essa aqui, por consequência, essa parede e essa aqui eu preciso representar somente nessa vista com uma representação de concreto. Então, botão à direita, sobrepor gráfico na vista por elemento, ou seja, por seleção. Então, padrão de corte do primeiro plano, eu vou colocar concreto, com uma cor preta, e no segundo plano eu vou colocar uma cor sólida e vamos escolher um cinza. Já as linhas do que está em corte, também colocar uma cor preta. Então, neste caso, a configuração gráfica está sendo aplicada apenas ao objeto selecionado. Isso é muito comum quando nós temos que personalizar uma planta para uma representação gráfica específica em função de uma necessidade ou de um detalhamento mais ajustado do projeto, mas que nas demais folhas, nas demais vistas, a representação siga a representação global. Agora, vou voltar em gerenciar estilos de objetos e com o item parede, vou ativar novamente o padrão dele, que é a cor preta, ou seja, todas as paredes voltarão a ter o traço com a especificação em preto. Existem outros níveis de personalização gráfica, e isso está relacionado às fases. Mas, como o objetivo aqui é a personalização gráfica do projeto em desenvolvimento, não vamos entrar nesse momento na personalização por fases e ainda a personalização por filtros. Então, estou trabalhando com os 3 níveis principais e mais utilizados, que são por estilo de objeto, por visibilidade gráfica e por seleção de objetos através da sobreposição gráfica. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, fale com a nossa equipe que podemos ajudar você ou a sua equipe no que for necessário. Um grande abraço a todos e até logo.